Recentemente a gente teve o lançamento de mais uma história vinda da Coreia, dessa vez chamada Therapy. Sim, eu vou falar dessa história novamente. Principalmente porque nos 2 episódios que foram lançados, a gente viu muita gente falando sobre essa produção. Que não é BL, que não tem história. Até eu mesmo cheguei a brincar. Gente, é putaria. Mas nesse vídeo a gente vai aprofundar essa produção e eu te garanto que você não vai ver essa história com os mesmos olhos. Antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que aqui a gente tem um curta-metragem produzido por uma empresa independente. E sim, mesmo essa produção tendo conteúdo explícito, ela faz parte do espectro de expressão cinematográfica, pois combina imagens e sons para transmitir uma mensagem, criar uma narrativa ou expressar ideias. Tá, mas eu não vi que narrativa é essa, que história é essa? Calma, pisa no freio que a gente vai chegar lá. O cinema independente coreano, embora mais recente em comparação com a indústria mainstream, é uma parte vibrante e inovadora da produção audiovisual do país. Ela é marcada pela busca por identidade, estética única e narrativas criativas. O cinema independente ganhou mais força, especialmente a partir dos anos 80, com a revisão da Lei do Cinema de 1984, que permitiu maior liberdade para os produtores independentes, após décadas de censura. Embora o cinema independente na Coreia seja conhecido por sua ousadia criativa, produções com cenas de sexo explícitas são raros, devido à rigorosa regulamentação sul-coreana sobre conteúdo adulto. E quando esse conteúdo envolve 2 pessoas do mesmo sexo, já dá para imaginar como essa censura fica mais elevada ainda. É por conta disso que produções como Therapy, que traz um conteúdo mais explícito, são mais comuns em circuitos underground. Por exemplo, Therapy é exibido em uma plataforma chamada Likee, que é uma plataforma utilizada por muitos criadores de conteúdo para postar conteúdo adulto. Mas isso não é uma exclusividade de Therapy. Várias outras produções também já foram postadas por lá. Então, isso acontece muito mais como forma de burlar a censura do que realmente dizer que só está postando lá porque é um pornozão. Tá, mas qual que é a real história de Therapy? Ela tem realmente um roteiro profundo por trás? Como eu disse no meu vídeo anterior, essa produção conta a história de um personagem que sofre de anorgasmia, que é a dificuldade ou a incapacidade de alcançar o orgasmo, mesmo com os estímulos sexuais adequados. E esse problema pode ser causado tanto por fatores físicos quanto psicológicos. Nessa história, a anorgasmia parece ser o principal obstáculo narrativo, servindo como dispositivo para explorar a jornada de autodescoberta desse personagem. Apesar da gente achar que a história não aprofunda nos personagens, ela aprofunda sim, através de pequenos diálogos e através das expressões faciais dos próprios atores. Por exemplo, o nosso protagonista é retratado como alguém que enfrenta insegurança e desconforto devido ao seu problema. E se observarmos essa história dentro do contexto cultural coreano, onde a sexualidade é especialmente estigmatizada, muito mais coisa vai começar a fazer sentido. Primeiro, porque a anorgasmia é um problema que atinge principalmente as mulheres. Um homem que não consegue chegar lá durante uma relação sexual com uma mulher, normalmente se sente envergonhado e com medo do julgamento dos outros. Detalhe, homens gays que tentam se relacionar com mulheres podem sofrer de anorgasmia, por conta da ansiedade, do medo, da culpa e dos traumas relacionados à sexualidade. E possivelmente esse é um dos fatores do problema do nosso protagonista. E isso fica muito mais evidente quando a gente vê o nosso protagonista procurando uma terapia sexual, porque ele acha que o problema está nele. Detalhe, ele estava esperando uma terapeuta feminina, porque ele não consegue imaginar ele como um homem tendo relações sexuais com outro homem. Viu só como tudo está nos detalhes? Fica muito evidente no início dessa história o desconforto do nosso protagonista ao expor a sua intimidade a outro homem. E a sua aceitação gradual ao tratamento sugere um processo de quebra de barreiras. Você pode observar que o terapeuta segue todo um procedimento, falando sobre contrato, fazendo alongamentos, passando uma imagem de profissionalismo, exatamente para deixar o nosso protagonista à vontade com essa situação. Ou seja, todo esse primeiro ato é construído em cima de superação de tabus e construção de confiança. E essa construção de confiança segue-se também durante as sessões de terapia, começando com toques,
depois beijos e depois vai tendo mais intimidade. As lições de casa deixadas pelo terapeuta também seguem essa mesma sequência, começando com um brinquedinho que não fere a sua masculinidade e só depois trazendo algo diferente. No segundo episódio, algo que foi bastante comentado foram as diversas posições sexuais feitas pelos dois personagens. Mas quando a gente observa além das posições, a gente consegue enxergar algo mais. Foi uma cena muito longa, diversas posições, demorou bastante para o protagonista alcançar o clímax. E isso está aqui exatamente para demonstrar o problema do nosso protagonista, a demora em chegar lá. Tá, mas nessa cena ele está fazendo com um homem e não com uma mulher. Mas lembra que eu falei que esse problema pode se manifestar por conta de medo, culpa ou traumas relacionados à sua sexualidade? Nessa cena, ele vive a culpa pela sua sexualidade em sua plenitude. Ele se entrega para viver o momento, para ser quem ele é, mas ao mesmo tempo a culpa faz com que o seu problema se manifeste. E isso fica tão claro quando você observa a escolha artística e cinematográfica das cenas. As cenas do ato sexual do segundo episódio variam em 2 cortes. O primeiro são cenas mais escuras, aonde aparece somente os 2 personagens em um ambiente todo escuro, em uma cama preta. Já as segundas cenas que aparecem são cenas bem claras, mostrando ali o ambiente do quarto do protagonista. A primeira cena foca em uma estética mais artística, enquanto a segunda aposta na naturalidade. Ou seja, a primeira cena passa a sensação de que aquilo está acontecendo no campo do desejo e do subconsciente. Já na segunda cena, a proposta é mais emocional, é sobre uma intimidade possível, cotidiana, aonde o desejo acontece no meio da vida comum. De uma forma bem simples e direta, é como se os desejos reprimidos do nosso protagonista finalmente começassem a vir à tona. E o mais legal dessa segunda cena é toda a construção da fotografia. É uma luz suave, uma paleta de cores claras, né, branco, bege, creme, exatamente para trazer uma sensação de calma. Tá tudo bem você ser assim, tá tudo bem você ter esse desejo. Não é algo horroroso. É natural. Outro ponto que eu quero ressaltar e que foi bastante comentado foi a ausência de expressão facial ou emocional do nosso terapeuta. E isso a gente pode interpretar de 2 maneiras. Primeiro, porque ele precisa demonstrar profissionalismo, pois é exatamente esse profissionalismo que deixa o seu cliente mais calmo e mais aberto. Então, ele mantém uma postura neutra, evitando que as suas emoções pessoais interfiram naquele momento. Mas se você observar bem no segundo episódio, tem uma ceninha dele arrumando o cabelo que está bagunçado. Isso pode demonstrar que alguma coisa ali já começou a desafiar a ética profissional do nosso terapeuta. Mas é isso, minha gente. Esse foi o nosso Aprofundando a História de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido o que eu quis passar e também tenham entendido, né, que terapia não é uma jornada somente visual, mas também uma jornada emocional. É uma obra corajosa, desafiadora, que celebra com naturalidade tanto a conexão física como a conexão emocional. Mais uma coisa importante, não se force. Não se force a assistir para tentar procurar alguma coisa dentro dessa obra, se esse não for um estilo de produção que te agrada. O consumo de produção audiovisual tem que trazer para você prazer. Então, não se force naquilo que não te agrada.